Atos dos Apóstolos, livro histórico, capítulo número 9 e o verso de número 10. Os irmãos encontraram? Digam amém. Diz a palavra de Deus assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procuras por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tempo tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Salve, irmão. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, que o Senhor pois aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. A leitura já é uma mensagem extremamente preciosa. Se a gente parasse aqui, já poderia ir para casa abastecido, somente com a leitura da palavra de Deus, né? Eu vejo que os irmãos estão ligados no céu, e quando nós estamos ligados no céu, nós recebemos da parte de Deus. Irmãos, os irmãos sabem que a evidência aqui do texto, ela está no apóstolo Paulo, que antes ou anteriormente era chamado e conhecido mais por Saulo, não é? Aqui Deus não muda o nome dele, como alguns pensam, não é? Apenas esse nome era de uma origem e ele passa a usar o nome Paulo, que é de outra origem, não é? Mas Deus não muda o nome dele, são nomes de origens diferentes. Mas, meus irmãos, isso não é tão importante assim. O que é importante é que, apesar do apóstolo Paulo ser um destaque no livro de Atos dos Apóstolos, pela sua obra, por aquilo que Deus queria fazer na vida dele, né? E foi coisa grande. Irmãos, o texto aqui também fala de um discípulo chamado Ananias. Nós encontramos alguns discípulos na Bíblia. Alguns discípulos têm o seu nome registrados. Ananias é um desses discípulos que tem o seu nome registrado na Bíblia. Mas a Bíblia também fala de outros discípulos que não têm o seu nome registrado na Bíblia, não é? Então temos discípulos que se tornou conhecido pelo seu nome, pela sua história, mas temos discípulos que se tornou conhecido apenas pela sua história, por aquilo que eles fizeram, mas são discípulos anônimos, mas são discípulos. Então, Ananias, ele aparece em um tempo importante na vida de Saulo. Saulo acabara de haver conhecido ao Senhor Jesus.
Aquele que antes perseguia, no meio do caminho, Jesus teve um encontro com ele e resolveu de uma vez por todas, a situação de Paulo. Porque tem coisa, irmãos, que só Deus resolve. Aquele homem perseguiu, aquele homem participou até de um homicídio, dando o seu voto, guardando as roupas daquelas pessoas que apedrejavam o servo do Senhor Estevão. Mas agora o Senhor o encontra no meio do caminho. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que ninguém conhecendo a Paulo, ninguém sabendo exatamente o porquê que ele fazia aquilo, mas o Senhor o conhecia desde o ventre de sua mãe. Será que Deus não poderia ter encontrado Paulo num momento diferente, não? Um pouquinho antes, para que o servo do Senhor Estevão não morresse, não é? Mas não. Deus tem o dia, Deus tem a hora, e Deus tem um momento certo. E no momento certo, Jesus foi ao encontro do seu servo, não é? Do apóstolo Paulo, e transformou a sua vida naquele momento. Ananias teve dificuldade, irmãos, de aceitar esse homem. Hoje não é diferente. Às vezes alguém chega na igreja, nós abrimos os braços, nós abraçamos, nós recebemos, mas tem gente que tem dificuldade de receber aqueles que chegam na obra do Senhor. Isso me faz lembrar, irmãos, uma das parábolas que o Senhor Jesus contou, daquela pessoa que trabalhou o dia todo, começando, irmão Alexandre, de 5 horas da manhã e foi até 6 horas da noite, e passou o dia no sol, enfadigado, e trabalhou, pegou peso, carregou, e tinha acertado um salário com o seu Senhor. De repente chegou alguém de 5 horas da tarde, e o Senhor arregimentou ele no seu trabalho, e ele trabalhou 1 hora, e na hora de pagar, irmão, pasmem os irmãos, começou pelo que chegou depois. Irmão, se Jesus fizesse isso aqui no nosso meio, irmão, tinha gente que ia ficar com raiva de Jesus. Tinha gente dizendo, não vou não, aquele dirigente ali eu não vou mais lá no trabalho dele não, porque ele pagou primeiro o outro, como se não tivesse pago a ele. E aí o Senhor Jesus chama a atenção daquele servo e diz assim: servo mau, eu combinei contigo um salário, eu te paguei o teu salário, o que é que tu tem a ver se eu quis dar o mesmo salário àquele outro também? Mas tem gente, irmãos, que pensa que o céu é dele. Pensa, irmãos, que a estrela é ele. Nós fomos chamados para servir e não para brilhar. Quem brilha aqui é Ele. E se alguém pensa diferente, o Senhor há de tratar com alguém assim como tratou com Saulo. Ele não tem idade não, meu irmão. Tem gente que pensa que tem idade, tem não. Outro dia o padre estava falando para mim, um rei que começou a servir o Senhor Josias com 8 anos de idade. O Senhor alcançou uma criança de 8 anos de idade, irmão, e essa criança passou a fazer o que os adultos não faziam, o que seus pais não faziam. Mas Ananias disse para o Senhor: Senhor, esse aí não, ele é perseguidor, Senhor. E às vezes, irmãos, tem gente, melhor dizendo, que quer ensinar o Senhor.
Tem gente que quer mostrar o Senhor. Os irmãos pensam que foi a primeira vez que isso aconteceu? Não. Quando Jesus está ali cuidando de uma multidão, ensinando, pregando, diz a Bíblia que os discípulos chegaram e disseram: Mestre, despede a multidão, porque está ficando tarde e elas não têm o que comer. Eles estavam dizendo assim para Jesus: o mestre esqueceu, esse povo vai morrer de fome. Aí Jesus para e diz assim: dá vocês de comer a eles? Aí ele diz assim: mas Senhor, como é que a gente pode fazer isso? Se a gente tivesse 200 denários, nós não poderíamos dar de comer a essa multidão. Aí Jesus diz assim: o que é que você tem na sua mão? O que é que você estende aí? Irmãos, glória a Deus que lá tinha alguém que não girava bem da culpa, porque saiu procurando, achou um jovem que tinha 5 pães e 3 peixes. Se eu errei a conta, me perdoe, que eu acho que eu nunca vou acertar. É o contrário, irmão? 5 pães e 2 peixes. Um dia eu acerto esse negócio. E tinha alguém lá, irmãos, que não, eu acho que era assim, meio que nem o irmão Marcos, assim, não girava muito bem. Eu confesso para os irmãos que a cabeça não é tão boa assim, é verdade. E aí saiu o irmão procurando ali, achou um jovem com 5 pães e 2 peixes, e ainda levou o Senhor, e disse assim: olha aqui, Senhor, o que eu achei. Só não girando bem, irmão. Uma multidão de 20 mil pessoas, e você levar 5 pães e 2 peixes. Mas foi o suficiente, porque Deus não quer de mim e Deus não quer de você o que nós não temos. Ele só quer o que nós temos. O que nós temos em suas mãos é suficiente. Quem multiplica é Ele, irmão. Quem dá a vitória é Ele, irmão. A estratégia vem dele, mas nós temos que oferecer aquilo que está em nossas mãos, mas por vezes queremos recolher as nossas mãos. E por que queremos recolher, irmãos? Porque muitas vezes colocamos em nosso coração uma pequena sujeira. Uma coisinha, irmãos, uma coisinha, irmão Alexandre, que a gente guarda, porque fulano não fez do jeito exatamente, milimetricamente, do jeito que eu queria. E aí, muitas vezes a minha vontade não foi realizada, e por causa disso, muitas vezes eu recolho a minha mão. Ah, mas porque nesse caso aqui ele fez isso, eu não concordei, eu não vou mais evangelizar, eu estou recolhendo as minhas mãos. Ah, mas ele fez assim, não sei como naquele dia, e por causa disso eu não vou mais, eu estou recolhendo as minhas mãos. Irmão, às vezes Deus não faz um milagre porque nós não apresentamos verdadeiramente aquilo que a gente pode apresentar. Eu tenho muitas vezes em minhas mãos 5 pães e 2 peixes, mas por causa de uma palavra mal falada pelo dirigente da campanha, eu recolho as minhas mãos, os meus 5 pães, os meus 2 peixes. E há uma exigência da parte de Deus, porque Jesus só fez o milagre da multiplicação porque alguém apresentou alguma coisa. Você acha que recolhe as mãos para o irmão Marcos? Você acha que recolhe as mãos para o presbítero Antônio? Você acha que recolhe as mãos para a dirigente do conjunto? Você acha que recolhe as mãos para alguém que está liderando? Não, porque quem está liderando não somos nenhum de nós. Quem
mas está na Bíblia, está assim. Quando Jesus se apresentou a Saulo, diz a Bíblia que o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas não estava perseguindo os crentes. Jesus não disse assim: por que você persegue os filhos? Por que você persegue o povo? Não, irmão. Jesus disse: por que você me persegue? Sabe por que o povo morria lá no deserto? Quando desobedecia, que Moisés dizia assim: o Senhor mandou não se aproximar do monte. E aí alguém se aproximava e morria. Ou alguém dizia assim: não toque na arca, só quem pode levar a arca ou tocar na arca são os sacerdotes. Alguém tocava e morria. Pensa que é por causa do sacerdote? Não, irmão. O sacerdote só tocava, o sacerdote só carregava, porque havia uma permissão de Deus. Não era por causa do sacerdote, era por causa da presença de Deus. Porque a arca naquele momento simbolizava a presença de Deus, e Deus não queria que se chegasse na sua presença de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não era por causa do sacerdote, era por causa de Deus. Quando eu faço para Deus. E quando eu deixo de fazer para Deus, entendendo isso ou não. Por isso que alguém às vezes fica admirado e diz assim: mas irmão Marcos, o senhor fez de uma maneira que parecia que era para um pai, parecia que era para uma mãe, parecia que era para um parente. Não, irmão, era para muito mais do que isso, era para Deus. Quando eu faço, a minha consciência diz que eu estou fazendo para Deus, mesmo apesar das minhas falhas, das minhas limitações, dos meus erros, porque qualquer um de nós tem falha, ninguém é perfeito, irmão. Mas quando eu faço, na minha consciência, estou fazendo para Deus. Por isso que eu não espero nada, que eu já recebi o fôlego de vida. O Deus estava um pouquinho triste, de repente eu parei e percebi, irmão, que eu estava respirando. E eu disse assim: por que eu estou triste se eu estou respirando? Você sabia que tem gente que está numa máquina agora para respirar, que está numa cadeira de roda, que está num hospital? Às vezes nosso presbítero diz assim: tem gente que diz: eu quero fazer a obra, passa a vida toda, não faz, chega em casa, não pode mais andar, está na cadeira, assim: eu queria tanto fazer a obra. O presbítero diz assim: queria não, porque passou a vida toda e não fez. E eu digo: é verdade. É verdade. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Ananias foi alguém importante na vida de Saulo, recepcionou a Saulo naquele momento, mas ele que teve que estar sensível à voz de Deus, apresentou o passado de Saulo. Irmãos, Deus conhece o meu e o teu passado, mas apesar do meu e do teu passado, Deus nos escolheu. Mas não quer dizer que todo mundo vai aceitar. E a gente tem que estar preparado para isso. Que alguém vai dizer assim: ah, mas fez isso, ah, mas fez aquilo, ah, mas fez não sei aquilo outro, ah, mas não sei o que, ah, mas não sei o que lá. Irmãos, quem lança o nosso passado no rosto é Satanás, o acusador da nossa alma, que nos acusava de dia e de noite. Diz a Bíblia que ele caiu dos céus. Deus sabe quem você é, Deus sabe quem nós somos. Alguém já disse que não tem alguém tão santo que não tenha uma história. Não tem, irmão.
Se passar no raio-x do céu, eu e você e todos nós temos falhas, defeitos e culpas. Mas sabe quem é que mais apresenta, irmãos, os nossos defeitos e falhas e culpas? Sabe quem é? Jesus disse. São aqueles que coam um mosquito, mas engolam um camelo. Quem mais olha defeito dos outros, a gente vai ver que é coador de mosquito e engolidor de camelo. Olha a trava. Aí olha para o teu olho assim, eita, tem um argueirozinho aqui assim. Mas a trava não tem tamanho. Ananias foi lá, mas Senhor, esse homem fez isso, esse homem fez aquilo outro, como se o Senhor não soubesse. Irmão, Deus sabe de todas as coisas, sabe o que é bom, sabe o que é maravilhoso, sabe o que é que faz com que todas as noites eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durma tranquilo. É que Deus sabe de tudo. Está pensando que a história verdadeira é a que te contam? É não, irmão. A verdadeira história é a história contada por Deus. Deus diz assim para Ananias: Ananias, eu conheço esse desde o ventre de sua mãe, é vaso de honra. Você vai ver o quanto importa que ele sofra por amor ao Evangelho. Irmão, nós não estamos aqui porque somos perfeitos, nós estamos aqui porque Deus escolheu a mim e escolheu a você. Nós precisamos fazer a diferença, porque Ananias ouviu a voz de Deus. E às vezes, irmãos, a gente está tão duro, está tão insensível, que a gente já não consegue mais ouvir a voz de Deus. Mas Ananias ouviu, Ananias foi, e quando chegou lá, Ananias já chegou, irmão Saulo, e orou por ele. A Bíblia diz que as escamas caíram, a Bíblia diz que Saulo foi curado naquele momento da sua cegueira. A história de Saulo começou naquele momento, mas tinha que ter alguém capaz de erguer as mãos e abençoar a vida do servo de Deus. Ananias foi lá, sim, Senhor. Ele não queria, viu, irmão? Ele não queria, não. Ele tinha os seus preconceitos, os seus conceitos firmados. Você é matador de crente, quero lá conversa com isso aí, não serve para nada. Mas o Senhor, se eu escolhi ele, vá e faça. Aí ele foi e estendeu a mão. Irmãos, a gente não estende as mãos só porque a gente concorda ou gosta, não. A gente estende as mãos, irmãos, porque a gente é obediente também. Porque sabe o que me chama a atenção na vida de Ananias? É que ele é um homem sincero diante de Deus. Ele vai a Deus e diz o porquê não quer fazer. Ele não chega, ele apresenta algo a Deus e diz: olha, Senhor, é por causa disso. Não é porque eu tenho nada contra ele, não, é por causa disso, Senhor. Aí o Senhor escuta e o Senhor orienta, porque Deus vê sinceridade no coração de Ananias. E Deus orienta Ananias, e Ananias foi muito feliz, porque obedeceu a voz de Deus. Irmãos, para concluir, deixa eu só dizer uma coisa. Os irmãos viram em outra parte o nome de Ananias? Tem gente que gosta de assistir alguns filmes bíblicos, é bom, tem filme que é bom mesmo. Tem um muito bom de Paulo,
hoje a gente vê no celular, né? E Ananias passa, irmãos, tem aquela cena dele ali orando e depois ele some, desaparece, e não se ouve mais falar de Ananias. Às vezes essa pessoa aqui aparece por um momento, por um instante, e abençoa a vida de alguém que vai ter uma história tão maravilhosa como Paulo. Às vezes essa pessoa sou eu e é você, que recebe alguém, que visita alguém, que ora por alguém. Mas Ananias foi chamado para um ministério anônimo, um ministério que ele aparece e depois desaparece. Que possamos, irmãos, assim também como Ananias, desaparecer para que o Senhor apareça.